O nosso Deus, o apóstolo Paulo fala que nós devemos imitar Ele, porque Ele é imitador de Cristo. Pois igreja, imite essa serva do Senhor, porque ela imita Cristo em tudo, incansável, amém? Irmãos, sem mais delongas, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ler do verso 1 ao 8, onde eu quero estar trabalhando essa noite, dando continuidade à pregação que nós iniciamos no domingo passado, a importância da ressurreição. Então, comigo, igreja? Amém. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 1 ao 8. Lembrando também os avisos da semana. Amanhã temos culto de mulheres aqui na nossa igreja. Culto este dirigido pelas mulheres, mas o momento que nós temos de iniciar a semana, uma segunda, cultuando ao nosso Deus. Amém? Lembrando, quarta-feira temos culto de doutrina e domingo este culto que estamos realizando agora, culto de adoração ao Senhor. Os nossos horários são os seguintes: na quarta-feira de 7 às 8, no domingo das 18h30 às 8. Amém? E domingo pela manhã temos nossa escola bíblica dominical, que tem sido uma bênção. Estamos estudando a ética do culto, de que maneira devemos cultuar ao nosso Deus. E uma das maneiras que nós vimos, que temos que cultuar ao nosso Deus conhecendo quem Ele é. Então é através da pregação, através da palavra do Senhor, que nós conhecemos Cristo e a atuação dele em nossa vida, em nosso meio. Amém? A palavra do Senhor aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 1 a 8, nos diz assim: esse é o tema que temos trabalhado durante todo esse mês, a importância da ressurreição para nossas vidas. Estão comigo, igreja? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiveram a palavra assim tal como a pregai a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que o Senhor, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Oremos. Senhor Deus, Pai eterno, Pai bendito, diante da tua igreja, ó Deus, diante de nós, está aberto, ó Pai, as tuas Escrituras. Nos revela, Deus, faz a tua vontade, opera, ó Deus, em nós, opera, ó Pai, na tua igreja, no entendimento. Abre, ó Deus, um leque maior para compreendermos o que tu quer falar ao nosso coração. E que não venha ser eu, Pai, mas sim o teu Espírito que habita em mim. É o que eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo é o evento mais importante de toda a humanidade.
Corinto era uma cidade grega, e os gregos não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam que os mortos poderiam ressurgir. Quando Paulo pregou em Atenas, declarou Cristo, ele pregou Cristo, ele pregou a palavra essa que lemos. Aqui ele deixa bem claro que os coríntios acreditavam na ressurreição de Cristo, porque ele falou que Cristo havia ressuscitado, mas alguns dos gregos zombaram dele, zombaram do apóstolo. Lá em Atos, capítulo 17, do verso 31 ao 32, nos diz assim: porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu a certeza disto, que todos ressuscitando dentre os mortos, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A maioria dos filósofos gregos consideravam o corpo humano como uma prisão e aceitava a morte de um bom grato como libertação desse cativeiro. Eles acreditavam que a vida em si era com que o espírito estivesse pagando a alguma coisa que fez em outras vidas e estava em uma prisão. Quando morria, estava livre daquela prisão. E essa atitude cética havia de algum modo se espalhado, infiltrado assim dentro da igreja essa dúvida. E Paulo teve de encará-la de frente. Paulo teve que encarar de frente a realidade de que eles não acreditavam que havia ressurreição. A ressurreição tinha implicações doutrinárias e práticas para a vida, implicações importantes demais para ser ignorado. Se você não acreditar na ressurreição, você não vai acreditar na importância da ressurreição de Cristo para a tua vida, para a nossa vida. Isso é a implicação com que Paulo se deparou. E eles ainda queriam fazer discernimento a respeito disso, separação. Não, nós acreditamos que Cristo ressuscitou, mas não acreditamos que o homem ressuscitou. Só que esquece do grande feito de Cristo, o feito de Lázaro. Feito também esse que alguns dos apóstolos realizou. Paulo também ressuscitou uma menina. Então, se eles duvidassem ou quisessem fazer divisão disso, eles iam passar a não acreditar no que Cristo fez. É importante observar que os cristãos de Corinto, eles acreditavam na ressurreição de Jesus Cristo, de modo que Paulo torna esse fato como ponto de partida para a sua argumentação. Então aqui nós estamos falando de pessoas crentes, pessoas que reconheceram a importância da morte de Cristo, a importância da ressurreição. Paulo então apresenta 3 provas para garantir aos seus leitores que de fato Jesus Cristo havia sido ressuscitado, estando dentre os mortos. Paulo primeiro trabalha. A primeira prova era a salvação dos coríntios. Então a primeira prova para a nossa vida é a nossa salvação. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não seremos salvos em Cristo Jesus. A segunda prova é as Escrituras do Antigo Testamento, também prova isso. E a terceira prova é que Cristo foi visto por testemunhas, por multidões. Viram ele sendo crucificado, viram ele morto, viram ele sendo colocado no sepulcro, e depois disso viram ele ressurgir dentre os mortos. Paulo havia visitado Coríntios
e pregado a mensagem do Evangelho, e a fé dos coríntios havia transformado a vida deles, havia transformado a vida e o pensamento. Contudo, uma parte essencial da mensagem do Evangelho é a realidade da ressurreição de Cristo. Foi aprendida através da mensagem de Paulo que ele desceu à sepultura, mas ele ressurgiu e ele vive. Essa é a glória da igreja, esse é o marco da igreja, essa é a glória de Cristo vista na igreja hoje. As igrejas se espalharam nesse pensamento. A importância da ressurreição surgiu às igrejas. Afinal, um Salvador morto não pode salvar ninguém. Um Salvador morto não pode salvar ninguém. Mas o nosso Cristo, ele morreu e ressuscitou, por isso ele nos salvou. Os leitores de Paulo haviam recebido a palavra, crido em Jesus Cristo, sido salvos, e agora se encontravam firmados nessa palavra, que era a garantia da salvação. Então, a garantia da igreja é a ressurreição de Cristo. O fato de estarmos firmes é a prova de que possuímos uma fé atuante e não vazia. O fato de acreditarmos na importância da ressurreição, acreditarmos na cruz de Cristo, é o que nos faz e que faz a nossa fé inabalável. É o que faz a nossa fé estar firmada em Cristo Jesus. Uma fé autêntica e não uma fé vazia. Tenha isso em mente. Paulo havia pregado o Evangelho, falado do amor de Deus, mostrado que de fato Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Aqui eu quero estar trabalhando o primeiro ponto nessa noite, que é a importância da ressurreição, é a pregação do Evangelho. A importância da ressurreição, para que ela ganhe plenitude, para que ela ganhe espaço neste mundo pecaminoso, é o Evangelho que tem que ser pregado, é o Evangelho que tem que ser anunciado, é o Evangelho que tem que ser vivido. E esse Evangelho, a base dele é Cristo Jesus ressuscitando ao terceiro dia. Essa é a base do Evangelho. A expressão vista aqui no verso 3 e no verso 4 do nosso texto base nos dá essa certeza da importância do Evangelho. Observe quando diz no verso 3: antes de tudo. Esse antes de tudo significa que o Evangelho é importante. Observe no verso 3 e verso 4: antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo deixa bem claro que o Evangelho a ser pregado, a importância da ressurreição está nas Escrituras. O Evangelho é a mensagem mais importante que a igreja pode proclamar. E esse Evangelho é Cristo, desde o começo ao fim. Sempre vai ser Cristo, sempre vai ser Ele. Apesar de um envolvimento da igreja com ações sociais, com aperfeiçoamento humano, isso é algo louvável, é algo maravilhoso, mas o motivo mais importante a ser tomado em uma igreja é a ministração do Evangelho. Isso deve ser fundamental, é o que tem que tomar o centro de tudo na igreja, é a pregação do Evangelho, é anunciar que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para que eu e
você tivéssemos vida. Irmãos, nosso tempo aqui é limitado. Nem eu sei quanto tempo eu estarei por aqui, e nem vocês sabem. Mas que aquele que ainda estiver de pé, quando um dia eu sair daqui, nunca deixe esse público ficar sem ninguém para pregar o Evangelho. Nunca. Você está escutando, irmão Luiz? Irmão Bruno, irmão Tiago, irmã Margarida, irmã Edilza. Nunca deixe, irmão Márcio, Pedro, Carla, Sabrina, esses que são os pioneiros daqui dentro do isso. Nunca deixe uma tristeza que um dia eu passei em uma igreja, eu adolescente, ainda iniciando a minha vida ministerial, foi que por algum motivo os irmãos que faziam parte da direção, com ciúmes, pararam de me escalar na pregação. Aí nesse dia o pastor titular não pôde chegar a tempo de pregar. Aí a irmã que estava dirigindo me viu ali, e ela, o pastor não chegou ainda, vamos continuar louvando, hoje o culto vai ser só louvor. Meus irmãos, aquilo maltratou o meu coração. Eu me levantei, negativo. Nós temos 4 diáconos aqui. Se nenhum deles puder pregar, eu prego. Mas a igreja não pode ficar sem a palavra. Não existe isso, irmão. Aí eu saí perguntando, você vai pregar, meu irmão? Não estou preparado, você vai pregar, meu irmão? Não preparei nada, pois eu fui. A igreja não pode ficar sem o centro, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o centro. E muitas vezes, por mais que você se esconda, eu decidi uma vez em minha vida que ia me esconder em uma igreja grande. Eu acho que eu já falei isso. Olhei para dinheiro, cargo pesado do ministério, eu disse, dinheiro, não dá. Estou cansado. Igreja difícil, bati demais com os irmãos em termos de doutrina, em termos de se posicionar diante da igreja. Aí eu disse, eu vou lá para a igreja Batista Regular, dessa igreja onde eu vim. Vou sentar lá atrás e me esconder. Eu quero só me congregar. Tem certeza? Não tenho. Eu quero só me congregar. Aí no culto de quarta-feira tinha um irmão lá chamado Adriano. Aí o dirigente fez a direção do culto. Aí disse, agora eu vou chamar o pregador. Aí olhou, Adriano, a oportunidade está contigo. Aí eu olhei para um lado, eu para o outro. Aí é você. Aí eu me levantei, aí eu, mas cadê Deus? Porque eu estou tentando me esconder. Aí eu me levantei, preguei o Evangelho, falei do amor de Deus. Quando eu terminei, aí o pastor olhou e disse assim, o pastor foi chamado no final. Meu irmão, não era esse Adriano aí não, esse daí passou com 2 meses que ele está aqui com a gente. É o Adriano Silva. Mas isso foi muito bom. Agora eu sei que nós temos outro pregador na igreja. Irmãos, não pode nos esconder. Se tu subir o mais profundo, se tu subir a montanha mais alta, lá o Senhor está. Se tu descer no mais profundo abismo, lá o Senhor está. Irmãos, por isso que nosso tempo é limitado. Eu não sei quanto tempo estarei por aqui, mas já disse em outras vezes, vou sair daqui alegre por nunca ter faltado doutrina nessa igreja. Essa igreja está sendo doutrinada, está sendo ensinada, não só por mim, pelos nossos diáconos que estão aqui, pelos nossos professores de escola bíblica dominical. Nós estamos sendo preparados para entender que o centro da igreja é o Evangelho. O louvor é uma base, o louvor é uma capa. Não me interprete mal, esses que fazem direção de culto, é um dom que Deus te deu, teu.
mas o louvor é uma capa. O conteúdo deste livro é a pregação do Evangelho. Nunca esqueça disso, porque é nesse Evangelho que vamos estar anunciando Cristo. O louvor faz todo o prepara o nosso espírito, o nosso coração, prepara algo maravilhoso. É aquele livro que é comigo só pela capa, não é isso? Já imaginaram o louvor dessa maneira? É aquele livro que você olha a capa e diz: eita, esse livro, só a capa já falou comigo. Esse é o louvor. Aí o centro de nossa vida é Cristo, é a atuação dele no meio da igreja. Cristo morreu e foi sepultado, e ressuscitou e apareceu, e está vivo. Esses são os fatos históricos fundamentais nos quais o Evangelho encontra-se apoiado. Esse é o fato que a igreja se apoia. É o Evangelho de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa é a explicação teológica dos fatos históricos. Os romanos crucificaram muita gente, mas apenas uma dessas vítimas morreu pelos pecados do mundo: Cristo Jesus. Eles crucificaram muita gente, mas apenas Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e vive. Glória a Deus. Aqui eu quero estar terminando com essa aplicação. Quando Paulo escreveu, segundo as Escrituras, aqui no verso 3, ele refere-se às Escrituras do Antigo Testamento. Grande parte do sistema sacrificial do Antigo Testamento apontava para Cristo como nosso substituto e Salvador. Sempre foi Cristo. Quando Paulo fala aqui no verso 3, referindo-se às Escrituras, quando ele cita aqui as Escrituras no verso 3 e no verso 4, ele está falando do Antigo Testamento. O grande sistema vivido aqui, falando sobre Cristo como nosso substituto, sobre aquele que se levantou e morreu por nós, pelos nossos pecados, pelo pecado que não era dele. Em nenhum momento foi encontrado em Cristo culpa nenhuma. Culpa nenhuma. Ele usou aquela coroa de espinho por mim e por você. Ele experimentou aqueles trapos, aqueles pregos em suas mãos, por mim e por você. E recai sobre nós uma responsabilidade muito grande, de pregar esse Evangelho, de anunciar o que Cristo fez. Também deve ter se lembrado, e nós venhamos lembrar, da expiação observada anualmente lá em Levítico 16, das profecias como Isaías 53, que tudo isso eu preguei sobre isso. Mas em que parte do Antigo Testamento é declarada a ressurreição de Cristo? No terceiro, que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Em que parte Jesus fala da experiência, falando dele mesmo e do que ele ia viver através da vida de Jonas? Lá em Mateus 12, acompanhe comigo para me encerrar essa passagem. Mateus 12, observe. Estão comigo, igreja? Amém. Verso 38 ao 41, não diz assim: o sinal de Jonas. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa
adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de uma grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração que condenarão, porque se arrependerão com a pregação de Jonas. E aqui está que é o maior do que Jonas. Aqui ele mostra que quem fala, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe, o Senhor ia passar 3 dias e 3 noites na terra, morto, e ia ressuscitar ao 3º dia. Ali Jonas, ele faz a comparação que Jonas era pequeno, e esse que vos fala é maior. Então Cristo nos mostra o sinal que ele seria o maior, ele seria de fato maior. Uma vez também o Shabat deve ser sempre no 7º dia. Então, um dia depois do Shabat é necessariamente o 1º dia da semana, ou seja, o domingo, o dia da ressurreição de Cristo. Pois aqui está a explicação maior, a aplicação maior da ressurreição no calendário judaico. Esse período equivale a 3 dias. O Senhor cumpriu a sua promessa e as suas profecias e ressuscitou ao 3º dia. Foi o único e vai ser o único. Foi o único que se doou por amor a sua vida, por amor a mim e a você. A ressurreição de Cristo valida a obra da redenção na cruz. Sua ressurreição confirma que a obra da cruz foi aceita por Deus. Deus estava satisfeito com o sacrifício do seu Filho. O trabalho da salvação foi completo, foi perfeito. Por isso que hoje nós estamos vivos e temos todos os motivos do mundo para glorificar a Deus, porque o nosso Deus, Ele vive. Não há quem possa tirar isso de nós. Essa é a firmeza do Evangelho, que o nosso Deus, Ele vive, Ele ressuscitou ao 3º dia. Glória a Deus. Essa é a importância da ressurreição. Oremos ao Senhor. Ó Deus amado, Pai bendito, muito obrigado, ó Deus, por teu amor, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu imenso amor, pela tua misericórdia, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tu ter ressuscitado, ó Pai, dos mortos. Por tu ter, ó Deus, vencido a morte. A morte já não tem mais domínio sobre nós, porque o nosso Deus, Ele vive, o nosso Redentor, Ele vive, e Ele nos garantiu uma eternidade para com Ele. Muito obrigado, ó Pai. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem. Mas até que tu venha, Deus, nos fortalece para pregar o teu Evangelho, falar do teu amor, do teu imenso amor. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, hoje e sempre. Amém. Amém. Irmãos, cada dia mais eu fico imaginando, eu preguei aqui uns 45 minutos, mas a
gente tinha bagagem aqui para pregar mais 1h30. Faltava muita coisa para dizer. Mas Deus tem guardado e remido o tempo. Domingo que vem nós vamos estar dando continuidade a essa mensagem. Amém? Desde já quero agradecer as meninas da direção de culto, Tiago, Sabrina, que vieram de viagem, vieram aqui. Pedro, que chegou hoje, saiu na chuva. Parecia um pintinho molhado. Mas Deus é maravilhoso, meu irmão. Muito obrigado. E sábado agora também já é culto de jovens, viu? Dia 16. Olha a responsabilidade de trazer os seus jovens para a igreja, viu? Gente.